Saiu o episódio 5 de Cavaleiro da Lua e o que é isso que vocês estão fazendo com a minha cabeça? Para! E o Jake Lockley, o que vai acontecer com ele? Ele vai aparecer? O Randall Spector, ele vai voltar? E sobre o Bushman, responsável pelas mortes lá no fatídico dia onde o Mark Spector ganhou seus poderes de Cavaleiro da Lua. Que construção maluca dessa série, que construção insana desse episódio. Eu tô maluco, vamos tentar fazer sentido disso tudo. O que é realidade, o que não é. Por que a balança só se alinhou depois que o Steven caiu no deserto? Por que o Mark foi parar nos campos de juncos em vez de voltar para o próprio corpo? Várias perguntas aí que precisam ser respondidas nesse episódio. Nós vamos tentar responder todas aqui nesse vídeo. Vambora, vem comigo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 5 de Cavaleiro da Lua para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, tentar desvendar o que possivelmente está por vir. E que vídeo difícil foi esse de fazer. Nossa, nós chegamos no penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua. Só falta um episódiozinho para finalizar a série e parece que falta muita coisa para acontecer em um episódio só, né? Será que vai ser que nem Loki, por exemplo, que no finalzinho eles não vão resolver tudo, vai terminar num baita gancho para uma continuação e vão confirmar logo uma segunda temporada? Será que vai ser assim? E já que eu falei de Loki aqui, eu também comentei as similaridades com WandaVision no meu primeiro vídeo de análise sobre esse episódio 5. Então eu não vou me repetir sobre as semelhanças com WandaVision aqui nesse vídeo desmontado, tá? Mas eu confesso que eu tô muito, mas muito empolgado. Mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo de ficar empolgado. Porque tudo depende do que vai acontecer no próximo episódio. Se essas reviravoltas, se essas promessas são uma coisa boa ou se são uma baita enganação. Tudo isso depende das revelações que vão acontecer no episódio final. Mas nos focando no que acontece nesse episódio aqui, esse nosso episódio começa com imagens da caverna inundando e a mãe do Mark gritando com ele, que são referências à revelação que só acontece mais pra frente no episódio. Vale dizer que a série insinuou esse momento aí da caverna enchendo de água quando focou na fontezinha na mesa do cara do RH do museu, lá atrás no episódio 2. Isso aí também pode ser um baita indício de que tudo que nós vimos nos episódios iniciais da série eram delírios do Steven e ele sempre esteve num hospital psiquiátrico, porque, olha aí, a coisinha na mesa do cara do RH era na verdade uma lembrança desse evento traumático no passado dele, sem contar que quando o Mark acordou no hospital nós vimos, né, todas as pistas de que as aventuras que ele viveu nos episódios anteriores poderiam ter sido imaginação dele, baseadas em coisas que tinham ali no hospital mesmo. Então assim, essa teoria, essa possibilidade de que tudo que aconteceu nos episódios anteriores foi mentira, existe. Porém, por enquanto, eu acho que essa teoria é pouco provável, vamos dizer assim. No momento, eu prefiro considerar isso uma sagacidade do roteiro. Uma ideia bacana para nos enganar. E, na verdade, o que rolou nos primeiros episódios de fato aconteceu. Mas já comenta aqui o que você acha. O Mark tá com um curativo no nariz que é idêntico aos desenhos dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. E, segundo Harold, é resultado de uma briga imaginária no hospital. Mas, como nós vimos em episódios anteriores, existe uma terceira personalidade aí que às vezes assume o controle e faz coisas que nem o Mark Spector nem o Steven sabem. Pode ser que essa terceira personalidade tenha arrumado uma briga e se machucado daquela forma? Pode ser. A terceira personalidade dos quadrinhos, Jake Lockley, que possivelmente está trancada naquele sarcófago pelo qual eles passaram no episódio anterior, pode ter sido insinuada mais uma vez aqui nesse episódio. Centro Médico Putman é o lugar onde ele está aí e é o mesmo hospital onde o Mark foi internado nos quadrinhos.
Por lá foi o pai do Mark que internou ele, depois que percebeu que o filho começou a desenvolver o transtorno dissociativo de identidade. O Harold diz que a história de ser um super-herói foi uma fantasia que o Mark criou para se confortar da realidade, explicando que a mente constrói lugares para buscar abrigos para diferentes aspectos das nossas memórias mais traumáticas. E essa fala do Arthur Harrow aí já serve para explicar para a gente que, na verdade, é o hospital em si que foi a fantasia criada pela mente do Mark, e não as histórias de super-herói que ele vivenciou. É o que o Arthur Harrow chamou de princípio de organização. E nessa lógica, se o hospital psiquiátrico é mesmo um construto da mente do Mark Spector, até o Dr. Harrow é um construto da mente do Mark. Nesse caso, os momentos que eles aparecem em uma consulta com Harrow podem ser momentos em que as identidades se isolam para confrontar o que está acontecendo. Quase como se fossem os momentos em que o Mark e o Steven assumissem o controle principal do corpo na vida real, né? Só que ali eles não estão com o corpo na vida real, e sim meio que em um simulacro da própria consciência deles. A única coisa de verdade, e não só dentro da mente do Mark Spector e do Steven, poderia ser a Tueris, deram um nome em português para ela, e essa jornada toda do Mark pelo pós-vida. Porém, até isso aí vale a pena ser questionado. Até essa jornada deles pelo pós-vida pode não ser real, e eu já explico por quê, porque antes eu preciso te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações para me dar uma força gigantesca, pô, não custa nada. Se inscreve aí, pô, me ajuda. Eu adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos também. E se você já faz parte da família Loquia, o meu muito obrigado e vamos continuar. Tueris diz que eles estão mortos, né? E aquele é o reino de Duat, o submundo egípcio. Ela até fala do plano ancestral, que é um outro pós-vida, e existem vários pós-vidas e tal. O plano ancestral seria o pós-vida que apareceu nos filmes do Pantera Negra. Mas ali eles estão atravessando um mar de areia em um barco, bem como a decoração no aquário do Steven. E a Tueris tira corações brancos deles. Por que tirou corações brancos? É estranho, a Marvel colocou bastante sangue na mão do Steven lá no episódio 1. Mas beleza. Interessante a escolha, talvez para evitar colocar mais sangue, algo mais gráfico aí, mais violento nesse episódio, ou não, enfim. O que é mais estranho nessa situação toda não é nem isso. É que a Tueris é a deusa das crianças e das mulheres, como o próprio Steven nota. Ela não estaria envolvida, segundo a mitologia, nesse processo todo de julgamento e pós-vida. Esse é um processo muito mais associado ao Anubis e até ao Osíris, dependendo aí. Porque o Osíris pode estar associado ao julgamento. Mas então, por que ela estava ali? Vale dizer que ela pareceu meio atrapalhada, né? Indicando que ela pode ser novata naquilo mesmo. Ela pode ter assumido o papel de outro deus temporariamente, porque a organização das coisas deve ter sido alterada, já que, bom, vários deuses foram presos em pedra, não é mesmo? Os tempos mudaram. E também talvez faça tempo, desde que alguém tenha sido julgado no pós-vida egípcio. Como ela disse, existem vários pós-vida. Então essa é uma possibilidade, Tueris é uma substituta. Ou então, ela estava lá porque era uma deusa que o Steven gostava. Ele reconheceu a pelúcia dela lá no episódio 1. E ela e todo esse processo de julgamento seria uma invenção da cabeça dele. E existem algumas evidências, possíveis provas que apontariam isso. Olha só, Tueris julgou o coração de duas personalidades, Steven e Mark, ignorando uma terceira personalidade, que por todas as pistas que a gente vem acompanhando na série, a gente sabe que existe uma terceira personalidade aí. Só que a Tueris ignorou, assim como o Mark e o Steven ignoraram essa terceira personalidade e o sarcófago também lá no corredor. Se isso for verdade, transforma toda essa jornada de pós-vida em algo tão irreal quanto o hospital, e algo que pode ter sido criado pela mente do Mark como uma ferramenta dele enfrentar as suas memórias e se conectar com o Steven. O próprio Dr. Harrow falou que a Tueris poderia conectar o Mark e o Steven. E olha só, no fim das contas, realmente conectou.
Dessa forma, no mundo real, depois de ter sido alvejado com 2 tiros, que muita gente vem comentando na internet que pode ter sido uma alusão às 2 personalidades, né? Um tiro para cada personalidade, Mark e Steven, eles podem estar só à beira da morte, como o Mark estava quando aceitou ser o avatar de Khonshu, e não morto ainda. Então, nesse caso, pós-vida coisa nenhuma. Tudo aquilo tá só na cabeça do Mark Spector, Mark/Steven. Então, o que você acha dessa possibilidade? Comenta aí já. Isso aí tá muito confuso, tá muito interessante, tudo depende de como vai ser trabalhado no final. Se isso for verdade, as únicas coisas desse episódio que podem ter de fato acontecido fora da mente do Mark nisso tudo, são as memórias dele. Mas, gente, mesmo isso deve ser questionado. Porque se a gente for olhar para estudos científicos e tal, tem muitas evidências que mostram como memórias não são tão confiáveis assim. Memórias falsas são mais comuns do que a gente imagina. O nosso cérebro não é tipo um HD ou uma memória de celular, não é aquela coisa fixa, confiável, nada disso. A gente pode ter certeza de uma coisa, de lembrar de uma coisa de tal jeito e, na verdade, ter sido de outro jeito. Então, se nós não podemos confiar plenamente nas memórias de uma pessoa 100% saudável, por que acreditaríamos na mente de uma pessoa como Mark Spector? Tudo que nós vemos nesse episódio pode ser uma baita mentira ou, no mínimo, uma mera versão dos fatos. Mantenha isso aí em mente para o que vamos comentar a seguir. O Mark e o Steven entram numa sala com todas as pessoas que o Mark matou. E o Randall entra porque o Mark acha que matou o irmão, mesmo não tendo sido culpa dele, porque ele era só uma criança. Isso aí já indica que as salas não são verdade absoluta, né? E só uma interpretação dos fatos. Quando descobriu sobre o irmão pela primeira vez, o Steven vê Randall desenhando um peixe com uma barbatana só, igualzinho ao seu peixinho Gus. E no quarto do Mark criança, ainda existe o desenho do irmão lá, com um peixinho com uma barbatana só. E isso faz a gente já questionar a realidade do Steven no episódio 1, a realidade dos primeiros episódios. Vamos questionar tudo de novo. Pera aí, o Steven então imaginou o peixe de uma barbatana só? Por causa do desenho do irmão? Bom, como eu já disse, essas memórias podem não ser 100% fiéis à verdade. E veja só, o Gus, de uma barbatana só, de fato existia. E ele foi substituído por um peixe de 2 barbatanas no episódio 1. Isso foi confirmado pela vendedora da loja, porque ela insinuou para o Steven que ele, no caso a outra personalidade dele, o Mark, tinha ido lá no dia anterior procurar um peixe de uma barbatana só. E ela tinha avisado para ele no dia anterior que todo peixe ali tinha 2 barbatanas. Uma possibilidade é que o Steven, adulto, tenha comprado um peixe de uma barbatana porque lembrou do peixe do irmão inconscientemente. No caminho para a caverna, o Steven pisa nos ossos de uma ave cujo crânio lembra o Khonshu. E é engraçado que nos quadrinhos já foi mostrado que o Khonshu observou o Mark desde a infância e manipulou ele para que ele se desequilibrasse e tomasse várias escolhas que o levariam até se tornar o avatar do Khonshu. Talvez aqui no universo cinematográfico da Marvel não tenha sido tão diferente. Lembra da sala com as pessoas que o Khonshu mandou o Mark matar? O irmão do Mark entrou na sala. Será que o Khonshu mandou o Mark levar o irmão para a caverna que ia alagar também? Tudo pode se conectar. E o Randall Spector, nos quadrinhos, ele não morreu criança não. Ele cresceu até a fase adulta e se tornou quase tão psicologicamente instável quanto o Mark. Só que definitivamente muito mais perigoso que ele. Ele é um psicopata delirante. Detalhe para a participação dele nos eventos de Shadowlands em 2010 na Marvel, onde ele achou que era o novo avatar de Khonshu e começou a perseguir o próprio irmão, se autodenominando Cavaleiro das Sombras. A morte do Randall Spector foi bem importante aqui para a série e para o Mark Spector e para o Steven, mas em histórias de quadrinhos, se não tem corpo, não tem morte, e
Com certeza, ver o irmão voltando daria muitas oportunidades de história e seria uma situação ainda mais traumática para o Mark Spector. Imagina só. No quarto, Steven aparece de trás do Mark, assim como uma personalidade saiu de dentro de outra. Também há uma balança no quarto, que é uma versão da balança de Anubis que vinha seguindo eles e mostrando os corações sendo pesados, assim como era na tatuagem do Arthur Harrow. Só para continuar a confundir a nossa cabeça sem saber o que é real e o que não é. Steven de fato foi criado a partir do personagem do filme que foi mostrado no episódio anterior, Caçador de Tumbas, do qual os irmãos eram fãs quando crianças. Eles fazem referências a falas desse filme indo para a caverna, tem bonecos dos personagens no quarto do Mark Spector e tem um pôster desse filme no quarto do Mark também. Quando Steven aparece da primeira vez, ele está do lado do espelho, um reflexo mostrando ele de corpo inteiro. Exatamente a forma como as personalidades se comunicavam na série até então. Esse momento faz um paralelo com a cena do final do episódio 2, onde as duas personalidades se encararam por um reflexo, depois de um aparente confronto. Vemos a cena do Shiva, revelando ali as raízes judaicas do Mark Spector. Shiva é o período de 7 dias de luto que são mantidos pela morte de uma pessoa mais próxima. Primeiro rola pela morte do Randall e depois pela morte da mãe deles. Nos quadrinhos, o Mark ainda estava internado naquele hospital quando o pai dele morreu. E daí ele foi passar esse período de luto com a mãe, que simplesmente não era compreensiva com o transtorno de personalidade dele. O que o Mark fez foi fugir no meio do Shiva, também sendo influenciado aparentemente pelo próprio Khonshu. Na Memória do Deserto, Mark menciona o Bushman. Nós vemos o pai da Layla morto, só que nada é aprofundado. Bushman, vale dizer, pode ser um vilão de futuras histórias do Cavaleiro da Lua, porque ele é um vilão muito importante na história desse herói. O pai da Layla é um dos arqueólogos ali, ele tá com um cachecol que foi descrito pelo Arthur Harrow no episódio anterior, e que se conecta com toda a teoria do escaravelho escarlate, que eu expliquei no último vídeo também. Se a Layla pode se tornar uma versão do escaravelho escarlate, ou se a referência aos quadrinhos é simplesmente a simbologia e o nome dela, bom, nós vamos ter que esperar para ver. Mas seria interessante ver a Layla com superpoderes eventualmente. Mark no Templo do Khonshu é visualmente muito similar aos quadrinhos. A roupa que ele está usando também parece bastante a roupa da HQ recente do personagem. E a série tá bebendo total dessa fase recente do Jeff Lemire, né? Como você pode perceber dos nossos vídeos aqui. Eu só menciono esses quadrinhos do Jeff Lemire. O Mark se arrastou para o altar de Khonshu, onde ele percebeu ali que ele ia morrer e decidiu acelerar o processo. Só que, naquele momento, ele foi oferecido a oportunidade de entrar no BBB, a casa mais assistida do... Tô brincando, ele foi oferecido a oportunidade de se tornar o avatar de Khonshu. Nas HQs fica claro que ele se sentiu atraído pelo Khonshu. Ele foi chamado até ali, mesmo sem ter certeza de como. Eu só achei que a série não deixou tão claro isso. O que não mudou muito é que a escolha, na verdade, não existia, né? Como assim, morrer ou continuar vivo? Fala sério. Por isso aí que o Steven disse que ele estava sendo manipulado. E se o Khonshu, de fato, tivesse observando o Mark Spector a vida inteira dele, ele basicamente esperou que o Mark Spector chegasse naquela situação de vida ou morte para fazer aquela oferta de um jeito que o Mark não poderia recusar. Khonshu diz que Mark seria seu punho de vingança, título do próprio Khonshu, por causa do comportamento violento dele em comparação aos outros deuses. E por isso, inclusive, o Cavaleiro da Lua também tem o título de punho de Khonshu. No Duat, almas começam a ser julgadas antes do tempo, seria aquilo Arthur Harrow usando os poderes da Amit no mundo físico, entre aspas, indicando assim que aquele é o pós-vida de verdade? Ou, se tudo for mesmo na mente do Mark Spector, do Steven Grant, eles poderiam estar ali só imaginando que o Arthur Harrow já estaria colocando seus planos em prática naquele momento. Porque no episódio inteiro a gente viu que eles estavam preocupados com o que estava acontecendo. Pô, a Layla tá bem agora? A Layla vai conseguir se safar? A gente precisa sair daqui imediatamente? Não sei o que. Mas aí chega o final, né? E algumas questões.
Porque a balança só se alinhou depois que o Steven caiu no deserto. A minha teoria é porque foi ali que o Steven se sacrificou pelo Mark, finalmente aceitando ele. A série inteira, o Steven estava querendo se livrar do Mark, mas ali foi o instante que ele provou que considerava o Mark importante. Talvez até tão importante quanto o irmão perdido. Sacanagem que a menina no episódio 1 pergunta por que o Steven foi rejeitado do campo de juncos. E aqui ele realmente não foi pro campo de juncos. Tudo se conecta na série, hein? Essa série tá me deixando doido da cabeça. É essa série seguindo a tradição das séries da Marvel, né? Os heróis numa trajetória de resolverem problemas não só com outros, mas consigo mesmos. Foi assim com WandaVision, Falcão, Loki, Gavião Arqueiro também, e agora com Cavaleiro da Lua. O curioso é que o Mark conseguiu exatamente o oposto do que ele desejava. Ele desejava, no fim, desaparecer e se entregar o próprio corpo, né, no caso, para o Steven. E o que ele conseguiu foi sobreviver e o Steven desaparecer. Outra questão também. Ares tinha concordado em levar eles para o mundo superior, ou seja, o mundo real, através do portão de Osíris, se a balança tivesse alinhada. Porém, quando a balança alinhou, o Mark foi para os campos de juncos. Por quê? Por que ele não voltou para o corpo real? Eu acho que isso é porque o Mark estava sozinho e não daria para ele voltar sem o Steven, sem a sua outra metade. Talvez no próximo episódio, antes de voltar à vida, vamos dizer assim, o Mark tenha que recuperar o Steven ainda. Ou será que você acha que a Marvel Studios vai ser ousada a ponto de fato, terminar essa série com o Steven morto mesmo? Deixando aí para uma outra temporada, um outro momento só, trazer o Steven de volta. Porque vamos lembrar que o Steven está associado à personalidade do Senhor Cavaleiro. Então, matar o Steven aqui nessa série seria assassinar o Senhor Cavaleiro, que é praticamente um herói da Marvel. Você acha que a Marvel iria apresentar um novo super-herói e assassinar ele na mesma série? Lógico que não. Então eu aposto as minhas fichas de que o Steven vai voltar já no próximo episódio. Então uma listinha aqui do que tem que rolar no episódio final, tá? Mark Spector recuperar o Steven, recuperar os poderes do Khonshu, libertando o Khonshu, e vencer o Arthur Harrow. Com isso aí, será que no episódio final vai dar tempo para apresentarem o Jake Lockley, que é a terceira personalidade, talvez até revelando o mistério do outro sarcófago lá, e esse outro sarcófago vai mesmo ser o Jake Lockley? Outra coisa, vai dar tempo para participação especial do lobisomem? Ou o lobisomem vai ser o Mephisto dessa série? Um dos Mephistos dessa série, né? Aquela participação especial especulada, mas que pode acabar nunca acontecendo. Vale dizer que o personagem lobisomem da Marvel tem uma conexão bem profunda com o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez numa história do lobisomem. E o especial de Halloween do lobisomem está de fato acontecendo. Não é um delírio coletivo. A única coisa que ainda não está 100% confirmada é se o lobisomem vai aparecer na série do Cavaleiro da Lua ou não. Algumas dessas coisas também podem ser apresentadas em cenas pós-créditos, né? Se é que vamos ter uma ou mais cenas pós-créditos. Tem que ter pelo menos umazinha, né, Marvel? Tradição, né? Comenta aqui o que você achou desse episódio, dessas teorias, que loucura isso tudo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.